A gente fala com muita intensidade que a nossa cultura é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, né? Ou seja, a gente só quer trabalhar com pessoas que acreditam que o impossível é possível e, mais do que tudo, que consigam linkar os pontos até esse tal de impossível que a gente sabe que não existe, né? Quando a gente olha para a caminhada da XP como um todo, ela possui reconhecidamente uma cultura muito forte. E você costuma comentar, inclusive, em algumas entrevistas, que os funcionários devem sempre prezar pelo sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Como é que esses três pilares foram essenciais para a formação do DNA da XP? Cultura, Guilherme, o que é cultura na prática, né? Assim, imagina que você tem a fábrica, né? Onde cada área da fábrica é uma roldana. Essas roldanas, elas precisam encaixar uma na outra. E se você não tem graxa entre uma roldana e outra, o ferro de cada roldana bate com a outra e aí a fábrica vai explodir, né? A cultura justamente é a graxa. É a graxa que faz as roldanas se encaixarem e tudo funcionar melhor. Nas empresas, ninguém faz nada sozinho. Todo mundo só faz as coisas em equipe, em grupo. E se você não tem os valores que unem as pessoas, que é justamente a graxa, você não vai conseguir ter um trabalho de equipe. Então é por isso que a gente fala com muita intensidade que a nossa cultura é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, né? Ou seja, a gente só quer trabalhar com pessoas que acreditam que o impossível é possível e, mais do que tudo, que consigam linkar os pontos até esse tal de impossível que a gente sabe que não existe, né? Pessoas com mente aberta, ou seja, pessoas que não são arrogantes, pessoas que aceitam mudar de opinião, pessoas que gostam de escutar a opinião das pessoas do lado, e, por fim, pessoas com espírito empreendedor, pessoas que, mais do que ficarem apontando as falhas, vão lá e trazem a solução. Então, quando a gente seleciona as pessoas, a gente busca gente que tem essa característica, porque essa é a nossa característica, né? E não tem certo nem errado, tá? Tem quem você é. Mas quando você consegue explicar quem você é, você garante que esse conceito de graxa de roldana funciona muito bem. Senão, né, imagina o seguinte, você vai entrar numa empresa como a XP, você é muito inteligente, mas você tem sonho pequeno. Você não vai se entender com a gente, você vai começar a puxar a empresa na direção errada, né? Então, é um pouco assim que funciona. É fundamental que vocês, alunos, né, que vocês cada vez mais, ao começarem a trabalhar, busquem uma empresa que combinem de fato com quem vocês são, né? Então, é fundamental entenderem quem vocês são de verdade mesmo, né? E cada vez mais buscar uma empresa que tenha essa característica. Ou até, quem sabe, montar uma empresa do zero que tenha muito claro os seus valores desde o início, né? E uma cultura forte pode ser sempre considerada, inclusive, como uma grande vantagem competitiva de uma empresa. Então, dado o tamanho atual da XP, como manter uma cultura e um sentimento de dono vivos a longo prazo? Olha, eu acredito muito em processo, Guilherme. Então, assim, quando você entra numa empresa, aliás, quando você está procurando emprego, o seu objetivo é entrar na empresa, né? E aí você entra na empresa, você se adapta àqueles formatos, aí logo quando você entrou na companhia, você quer crescer nela, né? Você quer como é que eu consigo alçar voos mais altos, como é que eu consigo ganhar mais dinheiro, como é que eu consigo ser mais sócio, né? Ou seja, essa começa a ser a derivada 2. E, e na XP, crescer na companhia não é simplesmente bater metas, né? Porque todo mundo na empresa tem as suas metas, são 4.000 funcionários e, e todo mundo tem de 4 a 6 metas, né? E então você tem que atingir as suas metas a cada ano, são sempre metas difíceis, mas que se o piloto for bom, são sempre possíveis. Mas a gente não quer pessoas que atinjam meta a qualquer custo, a gente quer pessoas que atinjam meta tendo um comportamento aderente a esses 3 valores que eu mencionei anteriormente. E a gente mede isso através de pesquisa. Então, dessa forma, através de metas quantitativas e através de pesquisa sobre o comportamento, a gente consegue garantir que a pessoa só vai ser promovida, seja do ponto de vista de cargos mais altos, quanto de bônus maiores ou de mais ação,
se ela tiver essas duas coisas. Então, com isso, você garante que cultura fica cada vez mais forte na empresa. As pessoas levam a sério esses dois temas, né? Senão elas não vão sair do lugar. Aquela pessoa que só atinge meta, mas não tem cultura, ou também tem cultura e não atinge meta, acaba ficando estática ou até mesmo saindo da empresa, porque não tem espaço. E agora que a gente já entendeu os pilares da XP, podemos entender melhor o modelo de negócios da própria empresa. Quando a gente pensa nesse modelo de negócios inicial, percebemos que os agentes autônomos, como você mencionou, tiveram um papel até fundamental para o crescimento da empresa. E hoje vemos diversos bancos adotando essa mesma estratégia para atrair mais investidores. Como é que você enxerga a importância desses agentes autônomos para o crescimento da XP? Até poucos anos atrás, no setor financeiro, se você quisesse ter presença nacional, você tinha que investir em tijolo. Você tinha que montar agência, você tinha que alugar espaço, tinha que botar um gerente local e assim por diante. E eu sempre gostei de buscar modelos que tinham dado certo em outras partes do mundo. E eu fiz muitas viagens e acabei conhecendo uma corretora americana que virou meu grande benchmark, que é a maior corretora do mundo, que é a Charles Schwab. E eu vi que eles tinham esse modelo de agente autônomo, né, que é o modelo de advisor. Ou seja, você cria, digamos que uma franquia, né? Não é exatamente uma franquia, mas funciona como tal. Então, você ajuda esse assessor local, ele é credenciado na CVM e na Ancor, e você oferece todas as ferramentas necessárias para que ele possa suportar as pessoas que ele quer atender. Ou seja, você ajuda ele a ter sucesso como empreendedor. Então, isso nos trouxe uma escala muito grande, porque a gente tem hoje 600 escritórios, são mais de 1.500 suportes de venda, pontos de venda, porque tem escritórios que têm mais de uma filial, e com isso a gente consegue crescer fomentando esse ecossistema de empreendedorismo. E é muito forte isso, porque assim, ao invés de você ter um gerente na ponta, que é apenas um funcionário, essa pessoa na ponta tem o negócio dela, né? Então, quando você monta o seu negócio, você dá tudo que você tem, né? Quando você é executivo, eu diria que em muitos casos, se o calo apertar, você troca de emprego, né? Quando você decide empreender, você não tem essa opção, a não ser que você quebre, né? Então, isso ajudou a gente a ter muita escala, a ter um custo fixo baixo e, acima de tudo, ter pessoas muito comprometidas, né? Afinal de contas, quando você é dono, você se compromete como ninguém com o seu cliente. Então, a gente, através desse formato, acabou construindo algo que conseguiu competir contra os bancos. E eu diria que modéstia à parte, até a gente vem vencendo eles, né? Esses últimos anos. Mas além desse ecossistema de empreendedorismo, uma característica bem presente no crescimento da XP é que ele vem sendo pautado em diversificação. Então, tentando entender um pouco mais sobre as diferentes estratégias de atuação da própria empresa, como, por exemplo, um private banking muito forte, uma asset com mais de 100 bilhões sob gestão, e uma área de investment banking atuando forte em IPOs. Qual a importância dessas áreas para a empresa e qual o tipo de sinergia a XP consegue obter a partir delas? Oh, desculpa, gente, eu tenho 3 filhos, acabaram invadindo aqui meu quarto sem muito respeito, né? Vocês entenderam que trabalhar em casa não é tão fácil às vezes. É normal, normal. Mas sobre a diversidade, Guilherme, o que a gente viu esses anos todos, depois que a internet ganhou a proporção que a gente vê hoje em dia, você atende todos os públicos, né? Então, diversidade é você conseguir juntar pessoas com experiências de vida diferentes e, portanto, que possam construir experiências para o cliente completas. Pô, não adianta a gente montar, todo mundo aqui da UFRJ, com as mesmas experiências de vida, a gente não vai conseguir ver o cliente de todos os ângulos possíveis, né? Então, diversidade é performance. Foi isso que eu aprendi ao longo desses anos. Então, muita gente acaba confundindo que, mas eu vejo que a XP não é mais tão meritocrática. Não,
Eu diria que diversidade é meritocracia, sim, é deixar a sua empresa ainda mais forte. E, além de tudo, né, o Brasil é um país que tem muitas coisas que precisam melhorar. Então, quando você se compromete a ser uma empresa diversa, você, além de tudo, faz uma inclusão social em muitas partes. Aliás, inclusão social, inclusão racial, que é de extrema importância. A gente consegue perceber essa diversificação da empresa em vários outros momentos, né? Inclusive até oferecendo o cartão de crédito ultimamente. E a operação da XP, a gente percebe então com isso que ela vem se fortalecendo de uma forma impressionante ao longo dos anos. Mas uma nova realidade no setor financeiro é o posicionamento de fintechs cada vez mais robustas. Então, analisando esse cenário, você acredita que essas empresas vão conseguir em algum momento competir de igual para igual com os bancões brasileiros? Olha, Guilherme, eu acho que nos próximos anos os bancos vão estar sobre maus lençóis, né? Eles construíram uma matriz de custo muito grande, muito inchada, né? Com muitas agências, com muitos funcionários, com muitos gerentes. E hoje os clientes querem a melhor experiência possível com o menor preço possível, né? É isso que o consumidor espera das companhias. Então, você ser uma fintech, ou você ser um entrante num segmento tão estabelecido, acaba sendo muitas vezes uma vantagem competitiva. Nos próximos tempos, a gente vai ter no Brasil o Open Banking, né? Open Banking é uma medida que o Banco Central está implementando, que vai deixar com que os dados dos clientes e tudo aquilo que o cliente vem consumindo dentro do setor financeiro fique acessível a todas as fintechs. Então, isso, mais uma vez, torna a vida dos bancos ainda mais difíceis. Então, eu diria que as fintechs e as empresas como a XP vão continuar crescendo muito. O mercado americano, como exemplo, né, 90% de tudo que se faz no sistema financeiro é fora dos grandes bancos. Aqui no Brasil é o contrário. Então, eu diria que o mato é muito alto. Mas é importante que se faça com muita competência. Vão ter, naturalmente, empresas que não vão dar certo, mas eu tenho certeza que o nível de empreendedorismo no setor financeiro vai crescer muito nos próximos anos. E seguindo nessa linha ainda de inovação, mas agora voltando para a sustentabilidade, outro tema que vem ganhando grandes proporções é o próprio ESG, né, ambiental, social e governança. E a XP, inclusive, realizou uma expert esse ano 100% voltada para essa discussão, trazendo diversos especialistas para debater sobre o assunto de forma geral. Como é que você enxerga esse tema, o ESG, aqui no Brasil? Até pouco tempo atrás, eu diria que a maior parte das empresas do mundo estavam focadas basicamente em fazer mais resultado, né? Mesmo que a qualquer custo. E, e cada vez mais com o nível de empreendedorismo crescendo e com cada vez mais a internet se fortalecendo mais uma vez, os clientes vêm exigindo aquilo que eu falei anteriormente, né? Experiências incríveis a preços extraordinários e empresas comprometidas em deixar o mundo melhor. Então, acima de tudo, a geração de vocês, né, uma geração mais jovem, muito mais lúcida do que a minha, isso vem sendo cada vez mais uma verdade. Então, isso é muito bom, porque isso obriga as empresas a cada vez mais corrigirem aquilo que tanto nos incomoda no mundo, né? Tanto do ponto de vista ambiental, social, quanto de governança. Então, isso me faz ter a certeza muito grande de que o mundo nos próximos tempos vai ser melhor. E cada vez mais os consumidores vão ditar essa tendência, né? Assim, não adianta, entre investir na XP, que é aderente às práticas ESG, ou numa outra empresa que não é, a gente entende que cada vez mais as pessoas vão entender como sendo um diferencial. Obviamente que desde que a gente se comprometa também a trazer uma experiência incrível a preços extraordinários. Então, com isso, você vai ter uma seleção natural e, e cada vez mais o mundo vai ficando ESG. Eu tenho uma boa convicção que as empresas que não aderirem às práticas ESG vão acabar acabar fechando nos próximos anos. Então, é uma corrente muito fácil, muito forte, né? Já tem muitos investidores hoje que, que nos pedem que não mostre nenhum tipo de investimento que não seja
por 100% aderente às práticas ESG. Então, aquelas empresas que, enfim, que não são, que acabam contaminando o ambiente ou coisas similares, eles não querem nem escutar, mesmo que sejam extremamente rentáveis, que possam ganhar market share no tempo, o investidor não quer nem escutar falar disso. Então, eu diria que é uma tendência sem volta. Então, inclusive, acho que a partir de agora, né, os investidores, os clientes vão sempre prezar para que as empresas devolvam de alguma forma para a sociedade, né? Então, acho que esse tema vai ser bastante debatido daqui para frente. E ainda sobre esse tema, a XP ela criou uma diretoria de S&D e lançou 2 fundos guiados sobre esses critérios. O fato da XP ela estar listada na Bolsa Americana, né, na Nasdaq, que você mencionou, e os investidores estrangeiros serem um pouco mais adeptos sobre esse tema, você acha que isso interferiu e talvez até antecipou algumas mudanças internas na empresa? Eu diria que sim, Guilherme, o fato de você estar no mercado como a Nasdaq, você fica na vitrine e a maior parte dos nossos investidores são investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro já tem isso mais no seu sangue e acaba que tem uma pressão que é positiva, que é forte e que acaba sendo positiva nessa direção. Então, acabou ajudando a gente a avançar mais forte nessa agenda, sim. E ainda falando sobre esse tema, quais foram as principais vantagens que vocês enxergavam para escolher a Bolsa Americana ao invés da B3? Tem basicamente dois motivos, né? O primeiro, na Bolsa Brasileira, se você é uma SA, você, você só pode manter o controle da companhia tendo no mínimo 25,1% do capital total, desde que essas ações todas sejam ordinárias. Que aí você consegue ter 51% das ações ordinárias. Na Bolsa Americana, você consegue manter o controle com 1% da companhia. Ou seja, você consegue se diluir muito mais, sem abdicar do controle. Aqui no Brasil, se você quiser abrir o capital e ficar com 24,9%, você não tem mais o controle da companhia. Lá você consegue chegar até 1%. Então, isso nos deu lá fora um poder de alavancagem maior, ou seja, você consegue ter mais poder de manobra, você consegue emitir mais ações, você consegue captar mais dinheiro, você consegue fazer mais fusões e aquisições sem perder o controle. A gente não fez com 1%, a gente fez com 10%, aliás, com 9,3%, ou seja, a gente pode se diluir expressivamente mais do que a gente conseguiria no Brasil. Então, isso foi o ponto mais importante que nos levou na direção do mercado americano. E a segunda coisa, a gente também queria se conectar com os principais investidores do mundo. Muitos deles estão aqui no Brasil, mas eu diria que a maior parte ainda não está. Então, quando você abre capital, você está buscando capital, né? E você também está buscando sócio. O capital, se é aqui ou se é lá fora, dinheiro não tem cor, né? Mas quando você quer sócio que vai te ajudar, isso faz diferença. Então, a gente conseguiu, no IPO, embarcar os maiores acionistas do mundo. São fundos que são muito grandes na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Isso tudo acaba nos ajudando e acaba trazendo pessoas que estão alinhadas com a gente a longo prazo e que já viram aquilo que a gente vem fazendo no Brasil dar certo e dar errado nos seus continentes. Então, aprender com os erros do outro é algo que é bem produtivo, é bem eficiente. Então, esses foram os dois motivos. Evoluir sempre com erro é o que muita gente preza, né? Mas olhando para o mercado de IPO aqui no Brasil, né, em 2020, ele acabou sendo bastante aquecido. Ele movimentou por volta de 117 bilhões, com 28 empresas listando-se na Bolsa. Você acredita que daqui para frente as empresas continuarão abrindo capital, como foi visto nesse ano? E o que isso tudo impactaria? Olha, Guilherme, se eu pudesse escolher uma coisa no Brasil só, apenas uma coisa, eu escolheria conseguir ter um país com juros baixos. Os juros baixos, na minha opinião, transformam o Brasil. Por quê? Porque os juros baixos ele forma empreendedores, ele diminui o custo de oportunidade das pessoas,
E eu acredito que quem vai salvar o Brasil não é o governo A, B, C ou D, mas somos nós mesmos, né? Somos nós, acima de tudo, os empreendedores, né? São eles que trazem inovação, são eles que geram emprego, né? Muita gente quer que se gere emprego no Brasil, mas quem vai contratar? Quem contrata são os empreendedores, né? Se os empreendedores não tiverem um ambiente que lhes convide a empreender, nada sai do papel e a gente não tem o Brasil sendo o país que a gente tanto deseja. Então, nesses últimos tempos, o sucesso dos IPOs foi em grande parte por ter um juros muito baixo. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, desde o Plano Real, desde 94, tem uns juros médios de 13% ao ano. Caramba, com 13% ao ano, aquela pessoa que tem um capital acumulado, ela não vai querer tomar risco. Eu vou deixar meu dinheiro aplicado em título público ou num CDB de um grande banco, que aquilo vai me trazer muito retorno, baixo risco e alta liquidez. Por que eu vou montar, eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Por que eu vou montar uma pizzaria que vai me render 15% ao ano? Vou ter que lidar com funcionário, com cliente, com forno que não funciona, se eu posso deixar aplicado em título público e aquilo me dá 13. Então, os juros altos são um veneno muito grande, acabam com a economia. E você consegue baixar juros quando você consegue fazer reformas no Brasil, porque juros baixos é um país que consegue administrar as contas públicas. Quanto mais bem administradas elas ficam, mais menores são os juros e, por consequência, mais a sociedade fica empoderada. Então, o desafio do futuro é o Brasil fazer as reformas. Se o Brasil não fizer as reformas, se ele continuar gastando mais do que ele arrecada, os juros vão ter que subir, porque você vai ter que financiar esse buraco no orçamento. E aí a gente volta ao cenário lá de trás. Eu estou confiante, eu acho que a gente vai aprovar as reformas, mas é super importante que essa pressão venha de todos. Senão a gente volta a ser aquele país que tinha sempre um voo de galinha. Mas eu estou confiante. De fato, acho que se as reformas saírem, acho que o Brasil começa a caminhar, né? Mas a gente vem discutindo sobre algumas tendências, mas pensando em um futuro a longo prazo, quais seriam os próximos passos da XP, né? Quais são suas metas para os próximos anos? Olha, do ponto de vista de experiência, a gente cada vez mais quer horizontalizar a experiência do nosso cliente. Então, nós éramos uma empresa de investimentos completa, mas se o cliente quisesse fazer uma transferência, quisesse tomar um dinheiro emprestado, quisesse ter uma conta de banco, teria que ter uma conta num grande bancão, né? Porque a gente não oferecia essa oportunidade. Então, a gente vai cada vez mais horizontalizar a experiência até o final do ano. Eu diria que ela vai estar completa e todos os nossos mais de 3 milhões de clientes que já investem com a gente vão conseguir, caso queiram, definitivamente cortar o cordão umbilical com o bancão que mantém conta. Isso tudo a um preço muito baixo e com experiências muito legais. Então, essa é a visão de longo prazo. E falando um pouco mais de mim, né, eu estou à frente da empresa há 20 anos. Né? A partir do mês que vem, eu vou focar no conselho. O nosso CTO vai assumir como CEO e eu vou ficar à frente do conselho, olhando muito mais a parte estratégica, muito mais a visão de longo prazo e ajudando ele nas agendas comerciais e agenda de gente interna. Então, eu diria que nesses últimos 20 anos eu aprendi a me transformar várias vezes e até uma dica que eu deixo a todos vocês, né? Quando você entra num projeto e começa a ter sucesso, você tem que se perguntar muitas vezes se a habilidade que te trouxe até aquele momento vai ser a mesma habilidade que vai te levar até o momento seguinte. Então, eu devo estar já na minha versão 7.0, 8.0 e vou ter que me transformar mais uma vez, mas isso é parte da vida. Então, a vida é uma grande instabilidade e a gente tem que aprender a conviver nela e a lidar com a vida como ela é de verdade, né? Que não é uma linha reta, é um grande zigue-zague. Então, é por aí.
E assim como você mencionou, né, o Thiago Mafra vai assumir a partir de agora, a partir de dia 12 de maio, se eu não me engano. Qual você acha que vai ser o impacto de uma pessoa com um background de tecnologia entrar como CEO? Acho que ninguém tem dúvida que as empresas vão ter que ser cada vez mais tecnológicas, né? E por mais que eu seja uma pessoa super cabeça aberta, quando você coloca uma pessoa como CTO, sendo CEO, a mensagem é muito forte, né? Você definitivamente é uma empresa tech. E então a gente espera que tecnologia consiga avançar com muito mais intensidade internamente. E não basta você ser bom só de tecnologia, né? Você tem que ser bom de pessoas, né? Então o Mafra tem essa vantagem. Ele é uma pessoa de tecnologia e também uma pessoa que sabe formar equipes e inspirar pessoas. Então eu tenho certeza que eu fui um excepcional CEO, modéstia à parte, nesses últimos anos todos. Afinal de contas, chegamos até aqui, né? Mas eu tenho uma boa convicção que o Mafra vai ser um CEO melhor do que eu nos próximos anos e que a gente vai formar uma boa dupla. Eu olhando mais a estratégia e ele olhando mais a execução de curto prazo. Mas é a prova que meritocracia existe, né? Porque o Mafra, Guilherme, ele entrou na empresa há 7 anos atrás. Ele entrou na empresa como trader. Ele entrou e ele foi construir a nossa mesa de algo trading. É uma mesa que fazia alguns robôs que ajudavam os clientes a comprar ações no mercado ou derivativos a preços mais competitivos. E, aos poucos, ele foi ganhando mais mandato, foi aprendendo a conquistar seu espaço internamente e 7 anos depois teve a oportunidade de assumir como CEO. Então, de novo, é importante que vocês busquem empresas que vocês possam crescer, que realmente te permitam ser sócio, te permitam evoluir na estrutura, e entrar numa empresa onde você fica estagnado é a pior coisa que tem. Eu sempre digo que o ser humano não merece isso, né? O ser humano merece ter desafio. A gente, quando tem desafio, faz coisas que até mesmo a gente duvida. Então, é por isso que um dos pilares nossos é o sonho grande, né? Se você não está sonhando, você não está vivendo, né? Então, tem que sonhar sim, e mais do que sonhar, tem que fazer acontecer também.